Oi, Cecília. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? Então vamos lá. Eu vou ficar respondendo aqui. Eu tô com o notebook ligado. Eu vou ficar olhando a pergunta e te respondendo aqui, no único vídeo, tá certo? Minha cara tá um pouco abatida porque eu tô doente, mas eu espero que dê certo. Beleza? Vamos lá. Como eu conheci a religião? Vê só, aqui atrás é um cantinho de oração dentro da minha casa. E eu sempre digo às pessoas próximas a mim que eu me considero católico e espírita, né? Católico, que é minha religião de nascença, né? Eu nasci num berço católico, mas em 2010 eu conheci a doutrina espírita por meio de uma amiga minha que trabalhava comigo na prefeitura de Caruaru, Geisiane, e inicialmente eu tinha um certo receio, um certo medo, porque eu imaginava que seria o oposto do catolicismo e o espiritismo, quando na verdade são complementos, né? Na verdade, o espiritismo para mim representou um canhão de luz bem maior do que o catolicismo. Não apagou a luz do catolicismo, mas deu mais visibilidade em outros pontos que eram escuros. Então, foi dessa forma que eu conheci a religião espírita, a doutrina espírita. Em 2010, eu tive esse primeiro contato, eu conheci, eu falei, por meio dessa minha amiga, e ela comentou algumas coisas do Espiritismo, e eu disse, e o Espiritismo fala de Jesus, é? E ela deu uma gargalhada e disse, lógico que fala. E me sugeriu para eu buscar no YouTube algumas reportagens de Chico Xavier. E eu coloquei lá, joguei no YouTube a palavra, o nome de Chico Xavier e me deparei com uma entrevista que ele deu no programa de Hebe Camargo, num ano que eu nem era nascido, e eu me encantei, né? Eu vi aquele senhorzinho falando de Jesus, falando do amor ao próximo, da importância da gente ter compaixão e ajudar, principalmente os mais necessitados. E a partir daí foi um processo, não foi de uma hora para outra que eu digo que me tornei espírita. Esse foi um primeiro momento, mas também só dei passos mais firmes em 2012. Foi quando eu fui para uma primeira vez no centro espírita, que foi em João Pessoa. Eu tava na casa de uma amiga minha, Sueli, e ela me levou para o centro e é, foi bem engraçado porque eu tinha medo de ir ao centro espírita, né? Eu imaginava que ia ocorrer fenômenos sobrenaturais. E quando eu entrei no centro, tinha um palestrante e ele fez uma oração linda lá e falou do evangelho. E no finalzinho a gente bebeu uma água. E quando terminou tudo, a gente entrou no carro, foi para casa, aí Sueli disse: E aí, você gostou? Aí eu disse: Sueli, eu pensava que ia ter mesa flutuando, espírito aparecendo. E ela disse: Não, o espiritismo não é esse espetáculo. Espiritismo é a palavra de Jesus é, para conduzir os homens a uma ética, a uma moralidade para com o próximo e para com o mundo. E a partir daí eu fui quebrando, né, meus conceitos prévios que eu tinha da religião, até que o passo maior foi em 2016, quando eu já estava trabalhando no Instituto Federal de Pernambuco e eu conheci a minha amiga Grazi, que é espírita há 30 anos, e foi daí que eu me deparei com os livros, né? Porque espiritismo não é você frequentar um centro espírita. Também pode e é importante se engajar nos projetos e participar das reuniões. Mas o espiritismo é principalmente estudo, leitura. E eu conheci com Grazi os livros bases de Allan Kardec, né? Que é o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e uma coletânea, né, de livros importantes psicografados por Chico Xavier.
E hoje, né, dentro da minha espiritualidade, né, que eu me considero católico e espírita, os principais livros estão aqui na minha, na minha cabeceira, né? Aqui é o Ofício Nossa Senhora, aí tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a Bíblia. Então é isso, eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que o importante mesmo é a gente amar o próximo e ajudar a construir um mundo mais justo, mais solidário. Eu vou gravar outro vídeo em outra pergunta, tá? Cecília, eu vou tentar ser mais resumido aqui nessa, tá? Então vamos lá. Como você reagiu e como ainda reage estando em meio a uma pandemia? Bem, primeiro eu imaginava que essa pandemia ia durar um mês, né? Eu sou servidor da UFRN e quando foi decretado pelo reitor que as aulas estariam suspensas, eu imaginava que ia durar um mês, né? E não, né? Já estamos há quase 2 anos nessa situação. Então, a primeira reação foi de trabalho, né? A gente teve que trabalhar muito, inicialmente não dava nem para pensar. Mas na medida que o tempo foi passando, a gente foi percebendo que a pandemia nos levou para um contato mais efetivo e um contato mais permanente com nossa casa e com nossa família. Eu acho que foi uma das coisas positivas que me ocorreu durante a pandemia, né? Eu estar mais junto da minha família. Eu me mudei para Natal em setembro de 2019 e não imaginava que em 2020 eu ia passar muitos meses, eu ia retornar a Pernambuco, que é minha cidade, que é meu estado, né, minha cidade, eu moro em Caruaru, e passar um bom tempo com minha família. Então, assim, foi uma coisa muito positiva nesse sentido. E outra novidade da pandemia é que eu não me imaginava que a pandemia ia obrigar outros colegas a ir para a frente das câmeras, né? Nós somos jornalistas, mas a gente a equipe de editores e produtores eram dos bastidores do telejornal e a gente teve que ir para a frente das câmeras, noticiar os fatos e a pandemia em si. Então foi uma coisa interessante e diferente que eu não imaginava. E também me fez refletir também quanto ser humano, sabe? Enquanto eu estava aqui em Natal, antes de ir para Pernambuco, passar um bom tempo com minha família, é, eu não pensei diferente que eu poderia também adquirir essa doença e falecer. E eu fiquei me pensando em vários momentos assim, será que eu aproveitei o momento, esses 30 e poucos anos da minha vida, será que eu dei o meu melhor para mim e para as pessoas próximas a mim, né? Então essas reflexões foram constantes nesse período de pandemia e ainda está sendo. Cília, eu vou responder a pergunta 3 e 4 nesse único vídeo, tá? Porque uma complementa a outra. Como a fé tem te ajudado e, além de sua fé, quais outros meios você utiliza para manter a calma? Eu acho que a fé, junto com a ciência, né, é que nos dá aquela calma, aquele alento. E, e a fé, ela tem me proporcionado um, um caminho de paz, né? Eu acho que com a fé a fé é a gente enxergar algo que não existe ainda, mas a gente sabe que vai acontecer, que algo vai melhorar e vai dar certo. Então, a fé nos dá a esperança. E o que é que eu faço, né, para manter essa fé e manter a calma? Eu gosto muito de assistir palestras, né, espíritas e, e também documentários, né, é, no YouTube. Também gosto de escutar muita música que tenha uma letra positiva, que tenha uma letra reconfortante. E também tenho tirado um bom tempo também para ler, né, sempre que possível,
é, livros espíritas, católicos também. E é isso. Então, vamos para a próxima pergunta, né? Como a sua religião enxerga momentos como este? O que ele diz sobre isso? O Espiritismo diz que a gente está vivendo um momento de transição planetária. A gente está saindo do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que significa isso? A gente está saindo de um planeta onde as guerras, a fome, a violência, ela vai diminuir e vai entrar no mundo de regeneração, onde o bem comum e a prática da caridade e do estender a mão para o próximo vai ser uma constante. Só que o que vai mudar não é o mundo, são os espíritos que vão reencarnar aqui e não vão ser bélicos, vão ser espíritos que vão ter a oportunidade de melhorar as leis e a conduta da sociedade, né? A gente não vai esperar espetáculos sobrenaturais de vir alguém de fora, de outro planeta e salvar a Terra. Não, somos nós mesmos, nós espíritos encarnados, que vamos fazer essa alteração. Então, assim, a doutrina espírita vê esse período pandêmico e também outros movimentos que vão acontecer mais à frente como essa transição de alerta para que a gente possa mudar nosso pensamento e ser mais solidários com os próximos, com o próximo e principalmente com os mais humildes. É isso. Cecília, as duas últimas perguntas é muito parecida com a terceira e a quarta. Então, assim, eu vou fazer um resumo e você vê qual a melhor você utiliza, tá certo? Falando sobre espiritualidade, você se sente neste período pandêmico, você sente que nesse período pandêmico está sendo um momento de maior conexão espiritual e como manter a fé, né? É, Como eu tinha falado anteriormente, o período pandêmico tem nos trazido momentos de maior reflexão, né? Da nossa conduta, é, dentro do nosso trabalho, da nossa família, dentro da nossa postura enquanto cidadão na sociedade. Então, assim, esse período pandêmico tem nos colocado numa posição de refletir o nosso comportamento e como a gente pode mudar a nossa casa, primeiramente, para depois a relação com os nossos vizinhos, nossos relacionamentos no trabalho, para depois, a partir daí, começar a fazer mudanças maiores na sociedade. Então, a pandemia tem me mostrado muito isso, né? Eu tenho me tornado mais reflexivo. E, para tanto, é como tinha dito, eu tenho assistido muitas palestras, eu tenho lido bastante livros espíritas, e inclusive vou fazer algumas recomendações para vocês. Eu acho que quem tem interesse de conhecer um pouco mais da doutrina espírita, é fundamental ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que ele não fala ele pega só a moral cristã, ele não pega os dogmas e vai trabalhar aqueles conceitos, né? Inclusive com muitas palavras de espíritos que participaram desse projeto. E também tem o livro dos Espíritos, que são cento e poucas perguntas, né, 119 perguntas, que Allan Kardec fez para os espíritos e respondeu. Então, assim, tem pergunta de filosofia, de sociologia, tem perguntas sobre a conduta como deve ser a nossa conduta humana e também e o principal de tudo, como é o mundo dos espíritos, né? E como é que é o mundo dos espíritos encarnados também. É isso, gente. Tem outros livros também, né? Tem os principais livros de Chico Xavier que eu já li, tem Há 2000 anos, tem Renúncia, tem Paulo de Tarso. Na minha mente tá vendo só esses agora. Que são todos psicografias de Chico Xavier, mas escritos
psicografados por Chico Xavier, mas sendo do Espírito Emmanuel. É isso.